Olá a todos que nos acompanham aqui no portal Caicó Criativa. Você está participando da Feira Caicó Criativa, a primeira feira de economia criativa de Caicó, em formato virtual, por causa do momento pandêmico. Essa feira é uma realização da Caicó Criativa, com produção cultural da Sustor Produções e Referência Comunicação, e patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte. Esse projeto foi contemplado no edital de Economia Criativa do Sebrae 2021. O tema da nossa feira é Botija, caça aos tesouros criativos. Nós queremos mostrar o potencial de Caicó a partir das diversas referências culturais, dos nossos talentos e das oportunidades que nós temos para os negócios criativos. E, claro, nós não poderíamos deixar de falar sobre turismo cultural, por sermos um importante destino turístico aqui do Rio Grande do Norte. Com muita alegria, nós estamos recebendo em nossa programação Jaziel Vieira. Jaziel é formado em turismo pela UFRN, é especialista em docência no ensino superior pela UNP e faz pós-graduação em administração hoteleira pela UERN. Jaziel, seja bem-vindo à nossa Feira Caicó Criativa. É uma alegria contar com sua presença para discutir turismo cultural. Seja bem-vindo. Olá, Diego. Olá a todos os nossos telespectadores, né? Afinal de contas, nesse momento em que passamos, de fato, são telespectadores. Muito melhor se fosse algo presencial, mas o momento não permite, enfim. Desde já, muito obrigado, Diego, pelo convite. E, assim, foi de uma alegria gigantesca, principalmente poder contribuir com um assunto de minha formação e que eu tanto amo, na cidade de onde eu nasci e cresci, né? Estive fora para poder fazer a graduação, mas retornei para defender o que eu acredito. Seja bem-vindo novamente. Esse retorno para Caicó, a gente já percebe também sua interação, sua intervenção em diversas programações da cidade, conduzindo cursos, sendo instrutor de cursos do SENAC, participando também na área de cerimonial. Você é referência em tudo que faz. Muito obrigado. Então, vamos lá. Turismo cultural é o nosso tema em pauta. Pois é, falar sobre turismo cultural. Antes de falar sobre o turismo em si, é muito importante a gente entender o que é cultura. O que é cultura para você? O que é que você pensa com a cultura? Né? Trazer um pouco dessa questão do significado em si. A cultura, ela é comportamento, ela é tradição, ela é conhecimento. A palavra cultura, ela vem de uma origem latim, colore, que significa cuidar, cultivar, crescer. A cultura, ela é compreendida como os comportamentos, as tradições, o conhecimento de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas, as religiões, a música local, a arte e vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Então, o que é cultura? A cultura é uma junção do ser, do viver. É uma junção do cotidiano, das relações. Então, para se pensar em um turismo cultural, nós precisamos primeiro entender que a nossa cultura é a junção de tudo que nós fazemos em sociedade. A nossa música, os nossos cultos. Para Caicó, o que é o nosso culto extremamente forte? A devoção a Santana, o culto ao mês de julho, a Senhora Santana. Quando se fala em Caicó, a cidade de fé e alegria, instantaneamente se pensa em Santana, se pensa em carnaval. Tudo isso é tradição, são os comportamentos. Concordam? O que geralmente a gente faz no período de julho. Nós arrumamos a casa, geralmente pintamos, nós vamos ao comércio comprar roupa para ir para a festa. Isso é cultura, é a cultura da nossa cidade para vivenciar uma tradição, um momento, certo?
Para alguns estudiosos, como os antropólogos, socialistas, a cultura ela é uma rede de compartilhamento de símbolos que significam os valores de um grupo ou sociedade. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. Como eu trouxe exemplos. Não vou adentrar nessa perspectiva antropológica, mas é um assunto super interessante a gente estudar antropologicamente as questões culturais. O quanto nós seguimos essas tradições, o quanto esses símbolos que são criados, a tradição vem passando. Desde muito tempo, nós cultivamos, reproduzimos hábitos culturais. E aí, falar em cultura, nós teremos tipologias. A cultura popular, a erudita, a cultura de massa, a cultura material, a imaterial e a organizacional. Aí você vai fazer, Jaziel, mas que tanta cultura é essa? A cultura popular é aquela que traz o nosso cotidiano, que traz aquela vivência. A erudita foi criada por pessoas que queriam distinguir-se, né? Foi criada para uma classe social específica de um poder aquisitivo maior, tentando, como é que eu posso falar? Tentando se diferenciar. E aí temos a cultura de massa também. Essa cultura de massa, vou citar um exemplo bem comum. Atualmente, o sertanejo. Inclusive, o sertanejo encabeçado por mulheres. Inclusive, citamos o caso de Marília Mendonça, que foi uma mulher que conseguiu massificar a figura, a imagem feminina à frente do sertanejo. Então, essa cultura, o fato das pessoas estarem ouvindo o sertanejo, e aí traz uma outra questão com a comoção da morte, mas que não vem ao caso, mas esse consumo em massa é onde está dentro dessa cultura. O que é a cultura material? Tudo o que nós conseguimos, temos de físico. Cultura material, nisso nós teremos os prédios, nós teremos objetos, imagens. Isso é cultura material. As coisas que contam a história, contam quem é aquele povo através do físico, do que podemos tocar, ser palpável. A imaterial, como o seu próprio nome já diz, eu costumo dizer que é muito a arte do saber fazer, do saber cantar. Essa cultura imaterial nós iremos identificar como jogos de capoeira, danças de roda, que são muito comuns, né? E a cultura organizacional é aquela cultura em que traz o desmembrar na realidade dos grupos. E aí a gente, quando passa desse entendimento do que é cultura de uma forma mais simples, né, abrangente, porque se nós formos falar das terminologias, de todo o conceito de cultura, nós vamos ter uma conversa aqui de horas. Mas entendendo um pouquinho que cultura é o comportamento, cultura é o ser, são as tradições, nós vamos agora pensar o que é o turismo cultural, o que se enquadra como esse turismo cultural. Pensar em qual é a realidade que ele está, o que ele se inclui. E aí nós temos o turismo cultural, ele, no sentido mais amplo, ele não tem um atrativo principal, um recurso natural. As coisas são feitas
pelo homem, que constituem a oferta cultural. Portanto, o turismo cultural seria aquele que tem como objetivo conhecer os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem, segundo Barreto. Perceba que turismo cultural é você ter contato com aquela vivência, você ter contato com a experiência, é você experienciar um momento junto com as pessoas de onde você visita, algo feito pelo homem. E aí, como tudo na vida, né, nós temos especificações. O turismo cultural não é diferente. Dentro desse turismo cultural, nós teremos tipos. Esses tipos vão se misturar com outras nomenclaturas. E aí você vai pensar, vamos pensar juntos na realidade, né? O que é esse turismo cultural? O que é essa expressão? Como se classifica? Esse turismo cultural é uma expressão que tem motivação própria, que configuram dentro das dimensões e caracterização do turismo cultural. Ele é o que aparece como a religião, o misticismo, o esoterismo, grupos étnicos, a gastronomia, a arqueologia, as paisagens cinematográficas, as atividades rurais, entre outros. E aí eu vou até fazer um adendo em paisagens cinematográficas. Aqui muito perto, aliás, não tão perto porque digamos que são uns 300 e poucos quilômetros. Mas vamos dizer que é ali, logo do lado, afinal de contas, a Paraíba é nossa vizinha. Nós temos a Hollywood nordestina, um lugar que se destaca por paisagens cinematográficas. Foi já cenário de vários filmes, produções televisivas, novelas. Então, perceba que essas expressões, esses lugares que têm essa interferência, elas vão se enquadrar dentro de um turismo cultural. O turismo cultural é algo amplo. Você pensar nesse turismo cultural é pensar em muitas coisas, certo? É pensar no turismo religioso, é pensar em um turismo, em um ecoturismo, pensar em um enoturismo, entre outras coisas. Então, esse contato cultural, ele será sempre necessário. Não, eu, inclusive, acho que é muito improvável você fazer uma viagem e não ter contato com a cultura daquele local. Se você viajar e não tiver contato com a cultura daquele determinado lugar, acho que a sua viagem ela foi, não diria sem razão, mas eu diria que ela foi fraca. Você não conseguir minimamente vivenciar, ter contato com outras pessoas para experienciar a realidade daquele lugar. Até porque, por mais que sejamos o mesmo país, nós temos várias culturas e comportamentos diferentes. Se sairmos de Caicó e formos para uma cidade vizinha na Paraíba, nós iremos encontrar bastante diferenças. Se sairmos, na realidade, dentro do mesmo estado, nós iremos encontrar diferenças. Nós iremos encontrar formas de falar diferentes, expressões típicas de Caicó, de Jardim do Seridó, por mais que sejam cidades circunvizinhas. Tudo isso caracteriza
um turismo cultural, você ter o mínimo de contato com outra pessoa vai lhe trazer uma experiência com a cultura do outro, trazendo em questões mais de significado. E aí nós temos um turismo cívico, o religioso, o místico e esotérico, o étnico, o cinematográfico, o arqueológico e o gastronômico. Nesse místico e esotérico, algumas pessoas podem até associá-los a um só, já que quando você mexe muitas vezes com o misticismo, você sempre traz um cunho de uma pegada religiosa, né? Desses que nós citamos, você consegue identificar algum desses em Caicó? Pense e vamos refletir. Você consegue identificar os potenciais da cidade de Caicó, identificar os pontos atrativos da cidade, e aí nós trazemos uma perspectiva que eu acho super interessante e que eu defendo, que é a nossa cultura, a nossa história. Você sabe a sua história? O DNA da nossa gente. Será que a cultura é o nosso DNA? E que cultura é essa? Quando você pensa em Caicó, o que vem à sua cabeça? Nós não somos ninguém sem a nossa história. Não só a nossa história de pessoa, de indivíduo, mas a nossa história em conjunto, em criação, em cidade, desde os nossos antepassados. A nossa história ela tem um DNA que não começa só com a gente. Começa com quem veio antes da gente. Começa com quem criou, fundou a cidade, com as lendas. O nosso DNA começa com a lenda do vaqueiro, com os judeus expatriados, com os índios. A nossa história é muito antes. Nós já estamos lá em meados bem longe do começo de tudo. E nós não seríamos o que somos hoje sem o que teve lá atrás. E aí pensar no nosso DNA cultural, nós temos um potencial gigantesco. Primeiro de tudo que Caicó, por si só, já é uma cidade que se vende. O nome Caicó é um nome agradável, vendável. Caicó. Olha que bacana. Não é à toa que Caicó faz sucesso. O Carnaval de Caicó faz sucesso. A Festa de Santana de Caicó faz sucesso. Aí nós vamos para empreendimentos. O Picolé Caseiro Caicó. Tudo bem, tem muita gente que tem raiva já por aí afora, porque o Picolé Caseiro Caicó, ele passa de 1h da tarde ou de meio-dia na porta do povo em Natal gritando, mas todo mundo sabe, conhece, já ouviu falar no Picolé Caseiro Caicó. Caicó consegue vender o nome para muito canto. Inclusive, hoje eu descobri recentemente que até em Alagoas tinha o Picolé Caseiro Caicó. Veja o quanto é forte a marca Caicó. Nós temos restaurantes em Natal, Caicó. Temos supermercado em Natal, Caicó. Temos um outro restaurante, Caicoense. Temos Conveniência em Natal. Enfim, inclusive existe um restaurante em Brasília que ele não leva exatamente o nome Caicó, mas ele vende
Caicó, ele vende o queijo, a carne de sol. Caicó leva, além de todo esse turismo em cima de eventos, mas Caicó tem uma marca registrada com sua gastronomia. O DNA da gente não tem como não trazer em evidência a nossa gastronomia. O berço de uma alimentação riquíssima. A comida de Caicó faz sucesso. Concordam? E aí, para ficar um pouco mais claro essa perspectiva, eu trago alguns pontos turísticos nossos elencados para que a gente possa entender e perceber que todos esses instrumentos, esses atrativos, eles vão fazer parte da nossa história. O Casario Antigo, a Catedral de Santana, o Santuário do Rosário, o Arco do Triunfo, o Mosteiro das Clarissas, o Sobrado do Padre Brito Guerra, o Museu do Seridó, que, por sinal, reabriu, está com visitação online, inclusive recomendo que procurem saber sobre a visitação do Museu do Seridó, porque vale muito a pena. O mercado público, o mercado é ponto de encontro. Percebam que você trazer um turista, um amigo, e ir naquela região do mercado e ele tomar um caldo de cana, comer um pastel, tem coisa melhor? É muito bom. Isso é turismo cultural. É vivenciar essa experiência. Inclusive, dia de sábado é a cara de um caldo de cana com um pastel. Não vou mentir que eu troco caldo de cana por um suco. Não gosto. Mas eu vendo o pastel com caldo de cana. Se chegar em Caicó, eu faço, vamos para o mercado tomar um café lá no mercado. Comer pastel com caldo de cana. É a cara do mercado. É tanto que bomba, carnaval, festa de Santana, porque é bom. O Arco do Triunfo. Quantas vezes nós não ouvimos que Caicó só tinha em Paris e em Caicó o Arco do Triunfo? Eu ouvi muito essa história quando era pequeno. Ouvi demais e a gente defende isso. A gente precisa saber dessa história, saber disso. Tudo bem que hoje em dia não é só Paris e Caicó que tem o Arco do Triunfo. Mas Caicó tem um Arco do Triunfo. Conta uma história. Inclusive, poucas pessoas sabem que o Arco do Triunfo ele foi criado em homenagem à passagem de Fátima a Caicó. Praça da Liberdade ou Praça do Coreto. Quer um exemplo melhor, mais nítido, cultural do que a Praça do Coreto, onde você tem disseminação de uma cultura de massa, você tem contato das pessoas se confraternizando, principalmente com esse período de pandemia, nós podemos prestar atenção que todos os momentos eles são muito mais fortes agora. Então, todo momento que nós temos, nós nos confraternizamos. A Gruta da Caridade, que é um lugar lindíssimo. Casa Forte Cuó. O berço, o começo de tudo. O Forte do Cuó é aonde tudo começou. Hoje nós temos um grande fluxo, um grande consumo do nome Forte do Cuó, onde tudo começou.
aonde tem despertado hábitos, culturas de luau, de pessoas que vão para lá para tomar vinho, para admirar o pôr do sol. Muitas pessoas vão. As fotos de lá são lindíssimas e encantam. Você consegue vender as fotos e as pessoas ficarem loucas para irem para aquele lugar. Veja que forte. Isso são só alguns poucos potenciais turísticos que nós temos. Alguns dos nossos potenciais, poucos não, temos muito. O potencial da cidade de Caicó é gigante. Recentemente eu recebi uns amigos de Mossoró, mas que residem em Natal. E levei eles à noite para jantar e passamos pelas mediações da Catedral, do Casario Antigo, e eles ficaram encantados com Caicó, porque ainda tínhamos casas antigas preservadas, minimamente preservadas, porque sabemos que poderíamos ter muito mais preservadas. Sabemos que poderíamos ser diferentes. Mas vejam que impacta você encontrar um casario antigo. E nós temos vários. Nós temos uma rua, um pedaço que é muito bonito. Precisamos valorizar. E aí, eu trago, nós somos a nossa história. Nessa valorização é aonde nós iremos defender a nossa história também. Se nós não defendermos a nossa história, não vai ser o outro que vai defender. Se nós não defendermos tudo o que passou, a história ela vai se apagar. Nós não temos como existir num futuro se o passado não for lembrado. Nós precisamos defender o nosso. No momento que você defender a sua história, as coisas elas podem mudar. Se aproprie da sua história, da cidade onde você nasceu. Saiba do seu antepassado e construa uma nova história. E é isso. Acho que a ideia é despertar, né, o olhar para a história, para a cultura. Porque se você não valorizar a sua cultura, o nosso filhóis, a nossa carne, o nosso queijo, o nosso carnaval, a nossa festa de Santana, não vai ser as pessoas de fora que vão valorizar. Se nós não nos agarrarmos ao que nós temos, nós iremos perder. E aí é um caminho complicado. Então lembrem-se, comecem a defender a sua história. Ensine, se você tem filho, filha, sobrinho, ensine a ele a defender a sua cultura, a sua cidade. Ensine a ele sobre a lenda do vaqueiro, sobre as lendas da cidade, lendas essas que precisamos trabalhar. Ensine a ele sobre os nossos patrimônios, as pessoas que passaram. E aí,
nós iremos construir uma sociedade muito melhor. Até porque uma sociedade sem cultura não existe. Ela não tem projeção. Então, lembre-se, a cultura, ela é a essência. Afinal, a vida não existe sem arte. Muito obrigado. Meu amigo Jaziel, muito obrigado por sua apresentação, por sua exposição. Eu queria aproveitar aqui esse momento final para um bate-papo rápido, alguns questionamentos. Acredito que nós temos que dar um grande passo no município de Caicó, que é apostar na educação patrimonial, pegando um gancho dessa sua fala de encerramento. Porque se nós conhecermos o nosso patrimônio cultural, certamente nós saberemos, defender melhor, e 2, ajudar a propagar mais esse potencial que nós temos. Então, acredito que um grande passo que nós precisamos dar é esse de apostar na educação patrimonial. Segundo, de nós arrumarmos a casa, né? Nós temos uma cadeia minimamente organizada de serviços públicos e serviços privados, que saibam receber bem esse turista. Caicó, de fato, tem essa fama nacional do bordado, da carne, do queijo, da festa santana, do carnaval, mas se turismo é experiência e esse turista chegar a Caicó e não tiver uma boa experiência de hospedagem, de transporte, de alimentação, esse destino fica muito frágil. Exatamente, e ele não vai querer voltar. E aí, Diego, nós temos uma situação complicada para quem trabalha com marketing e tudo mais, vai entender perfeitamente. Se eu vou para um local, não tenho uma experiência positiva, eu vou falar. Eu muitas vezes vou, inclusive, responder em sites como Booking, Trip. E aí, aquele comentário negativo, ele vai ser evidenciado. E você lidar com o marketing reverso é muito mais complicado. É muito mais difícil. Né? Com certeza. E nós entendermos, acredito que o prestador de serviço da área de turismo precisa apostar na identidade cultural. Eu lembro muito que um dia eu fui visitar uma pousada da cidade e me surpreendi que quando eu cheguei lá, a decoração do quarto era um quadro do Arco do Triunfo de Paris. Era um quadro da Torre Eiffel, né? Era um arco da Estátua da Liberdade. Então, assim, porque percebam que são detalhes mínimos que poderiam fazer a diferença. Naquela moldura, eu substituí a Estátua da Liberdade por um atrativo turístico de Caicó. Né? Exatamente. O Arco do Triunfo que usaram o de Paris, por que não usar o nosso Arco do Triunfo? Eu não sei se você lembra dessa história, se você ouviu, lhe contaram que Caicó só tinha o Arco do Triunfo em Paris e em Caicó. Eu cresci ouvindo essa história. Eu cresci também. Como eu sou barricha, a gente vai espalhando essa história. Apesar que Souza aparece, ou é Sobral, tem o Arco do Triunfo, mas a gente sai espalhando essa história. Só tem Caicó em Paris. A exemplo do quadro, por que não no café da manhã da pousada ter o queijo de coalho e o queijo de manteiga que são nossos, né? Em vez do mussarela, da ricota, enfim. Isso faria certamente toda a diferença para esse turista, porque não adianta eu saber que Caicó tem a fama da carne do queijo, chegar aqui e não encontrar uma boa carne e um bom queijo. Então, o poder público tem um papel importante de fomentar o turismo, mas a iniciativa privada precisa atentar que ela é quem faz a diferença, ela é quem tem um contato direto com o turista. Exato. Diego, na realidade, eram muitas coisas que estavam passando na minha cabeça quando eu estava montando, e acabou que algumas eu acabei, pelo amor de Deus, esquecendo em falar, como o nosso bordado. Inclusive, uma das coisas super interessantes em abordar nesse turismo cultural é ter um espaço onde as pessoas que venham visitar possam ter o contato com a bordadeira lá bordando, riscando, fazendo aquele processo. Isso é interessante, isso vende. Isso, e nós precisamos
quando a gente fala nesse novo espaço, não é que o município precisa construir um espaço público para isso, não. É, por exemplo, a bordadeira preparar o seu ateliê, e nós falamos isso em outra live aqui da Feira Caicó Criativa, é a bordadeira preparar seu ateliê para receber o cliente, que lá aquele ateliê tem uma decoração especial, tem um cafezinho, que ela saiba explicar minimamente a história do bordado de Caicó. Então, a gente precisa apostar também nesse empreendimento, nessa iniciativa privada para fazer a diferença. Exato. E isso vende. Você vende um roteiro onde você vai passar por uma queijaria para as pessoas verem ali a pessoa mexendo ali no tacho, depois vai para um outro canto com uma produção. Isso é cultural, as pessoas elas querem ver isso. Claro que não é todo mundo que vai querer, até porque não é um turismo massificado, mas tem pessoas que vão querer, tem público, e aí as pessoas precisam entender que é necessário investimento para isso. Aí as pessoas já querem colocar, tem que primeiro tentar e tem uma estrutura mínima para isso. Jaziel, só uma pergunta para finalizar aqui. O nosso pecado, o nosso erro, é muitas vezes achar que turismo se resume apenas a eventos? Esse seria o erro principal dos gestores, da cidade em si? Achar que turismo em Caicó é apenas carnaval e festa Santana? Digo sim, sem pestanejar, Diego. Infelizmente, nós só acabamos vendendo carnaval e festa de Santana. Que são importantes, que deram uma projeção a Caicó nacional, né? Mas que não pode estar limitado apenas a isso. Até porque, se for para trazer apenas carnaval e festa de Santana, é sazonal, 2 vezes no ano. Nós temos 12 meses. Entende? É necessário que as pessoas percebam que, tudo bem, 2 meses são os meses em que nós temos algo de grandiosidade, de uma proporção gigantesca. Mas se nós trabalharmos os outros potenciais, nós teremos uma proporção gigantesca para 5, 6, 10, 12 meses. Sim. E aí... Eu cito aqui, peço licença, Jaziel, até para citar alguns eventos aqui. Quando eu fui gestor da área de turismo, a gente pôde perceber, por exemplo, existe um evento anual em Caicó das Testemunhas de Jeová, que ocupam todas as pousadas do município no final de semana. Nós temos a exposição agropecuária do Seridó, que acontece em Caicó, que hoje é uma das maiores exposições do estado, que traz ocupação para as pousadas, restaurantes também. Nós temos eventos esportivos, né? De crossfit, de corrida. A exemplo do que aconteceu recentemente. A cidade movimentou a economia. Por favor, conclua, Diego, desculpa. Não, era só isso para ver que muitas vezes a gente tem eventos que são importantíssimos para movimentar o comércio, o serviço do município, que às vezes a gente não enxerga. A gente está acostumado a achar que é apenas Carnaval e Festa Santana. Exatamente. E existem outros meses em que precisam se manter, né? Outra coisa que eu também tinha pensado enquanto eu estava montando os slides, o próprio evento que vocês fazem voltado para sim, pronto, agora a língua... O Curta Caicó. O Curta Caicó, pronto, para o cinema. Festival de Cinema. O festival é um evento que tem uma proporção a nível nacional. E muita gente da cidade não tem noção disso. Sim. Né? Nós temos eventos constantes na cidade que movimentam a economia, mas não estamos trabalhando esses eventos de forma correta. Sim. Precisamos pensar em um turismo constante. Caicó tem potencial para isso. Eu tenho um ex-colega do mestrado, quando eu fazia mestrado, ele é jornalista,
E um dia ele me ligou numa quinta-feira à tarde dizendo: Diego, eu estou aproveitando as férias da minha filha, é pequena ela estava estudando História, Cultura do RN, salvo engano, na escola, e estou aproveitando para viajar ao Rio Grande do Norte com ela, para ir conhecer as águas termais de Mossoró, para conhecer o Lajeado de Soledade em Apodi, para conhecer o Lima em Patu, né? Saiu rodando o estado. Aí ele fez uma pergunta, numa quinta-feira à tarde, a seguinte pergunta: eu acabei de chegar a Caicó, o que é que eu tenho para visitar com minha filha? Nem era carnaval, nem era festa de Santana. Aí eu fiquei com esse martelando na cabeça. O que é que a gente pode indicar para um turista que está chegando a Caicó em um período do ano? Para a criança, para o adulto, para o idoso, o que é que a gente pode oferecer? A gente tem muita coisa, mas infelizmente isso não está organizado. Exato. E aí, nós já teríamos, por exemplo, ele chegou que horas, Diego? À tarde. Dependendo da hora da tarde, ele já não pega mais nem o mercado aberto. Para ter aquele contato, porque o mercado tem muita coisa interessante, muita coisa nordestina nossa diferente. Já não pega o mercado aberto. Inclusive, tem gente que só abre de manhã, não abre à tarde. Você já tem ali um impacto. Se você quiser fazer uma visita a uma igreja, a igreja está fechada. Se você quer fazer uma visita ao museu, o museu está fechado. O que é que a pessoa vai fazer? Vai para a Praça da Alimentação. Vai parar olhar para o tempo. Exatamente. Então, é isso que a gente precisa despertar. O que nós temos um potencial gigante, você trouxe, eu agradeço, na sua apresentação, para a gente perceber os diversos tipos de turismo cultural que nós podemos estar aproveitando, os diversos atrativos que Caicó tem, mas a gente precisa que isso esteja sinalizado, a gente precisa que isso tenha um condutor local, que nesse local eu consiga servir uma alimentação, que eu tenha uma lembrancinha daquele atrativo, né, que seja bem sinalizado, que tenha acessibilidade, né? Então, assim, nós já temos a fama, nós já temos os atrativos, a gente está prezando muitas vezes apenas organizar e entender que esse público existe. Esse público... Eu diria, Diego, que precisamos organizar, defender, né? Aliás, valorizar, organizar e defender. Acho que essas três palavras. Porque se valorizamos, as coisas melhoram. Se entendemos, perfeito. Porque nós vamos saber o real valor daquilo. Se organizamos, vamos ter pontos a mais. Porque vamos ter mais turistas. E se a gente defender, é a chave de ouro. Jaziel, muito obrigado por sua contribuição aqui em nossa Feira Caicó Criativa. Estamos na torcida que nas próximas edições a feira aconteça de forma híbrida, presencial e virtual, para a gente cada vez mais destacar e debater esse tema turismo cultural, negócios criativos. Afinal, essa é a vocação do Caicó e do caicoense. Muito obrigado, meu amigo, por sua participação. Eu quem agradeço, Diego, de coração, de verdade, assim, como eu já havia falado, de uma imensa alegria estar aqui, né, defendendo o que eu acredito, principalmente em termos culturais. E, enfim, eu não tenho nem palavras, de fato, para agradecer. Deixar os fogos que soltaram agora há pouco tempo, foi eu que mandei soltar para agradecer. Gratidão toda nossa que fazemos o Caicó Criativo. Agradecemos a você também que nos acompanha nessa programação virtual, na primeira edição da Feira Virtual de Economia Criativa de Caicó, um evento patrocinado pelo Sebrae Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos e continuem acompanhando a nossa programação aqui no nosso portal caicócriativa.com.br. Um abraço a todos.